Boa noite, Renato Francisco. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao público aí da varanda. Falamos hoje ao vivo de Oaks Glen, onde a gente tem aí o campeonato da GTE da BRL se decidindo por aqui. Estamos na sessão de qualificação, Gustavo, e aí a gente tem já vários pilotos na pista tentando fazer a tomada de tempo. É isso aí, estamos aqui dando uma volta com o carro virtual da varanda para o pessoal de casa conhecer do circuito, as informações, o comprimento da pista, a quantidade de curvas. São 3.950 metros, pista incrível, com muita história para contar. E hoje é a sexta etapa da GTE da BR League, uma das maiores e melhores ligas de automobilismo virtual do Brasil. E o quali rolando, faltando 8 minutos para acabar, a gente já chega lá. Esperar aqui a nossa volta com o carro da varanda, o carro lindo da varanda aqui em Watkins Glen. Varanda viajando pelo mundo, Renato. É verdade, a gente chega então aos Estados Unidos, América do Norte. O Aaron Almeida, por enquanto, tem a primeira colocação, com o Baldin seguindo muito de perto. Os pilotos aí tem uma pequena diferença agora. O Almeida está com pneu médio, enquanto o Baldin sai com pneu macio. Vamos ver o que ele pode fazer com o seu BMW. Baldin, pode falar, Gustavo. Eu queria passar aqui, Renato, se você me permite, a tabela do campeonato. A gente tem o Aaron Almeida com 150 pontos. E brigando pela segunda posição no campeonato, temos o Baldin, Marcelo Damasio e o Chris Santos. Esses três vêm brigando pelo vice-campeonato, vai ser incrível de acompanhar. O calendário da GTE se encerra hoje, né? Hoje é dia 1º de novembro, Watkins Glen, sexta etapa. Um campeonato incrível, com muitas variações de pilotos na ponta, brigas, protestos, choro. Muita coisa aconteceu durante essas 6 etapas. E é isso aí, Renato. Aqui vem Aaron Almeida na primeira posição, dando um show aqui, já abrindo 3 décimos do Baldin. Aaron que tá com a mão na taça, Renato. O Aaron mais uma vez vem dominando aí os treinos de Watkins Glen. Vamos ver o que ele pode fazer na corrida. O Baldin está passando muito perto, ali cerca de 150 milésimos atrás. Ele vai tentar aí essa pole, tentar se consagrar aí no final, porque na verdade o que vale para ele é a briga dele com o Chris Santos, é o Damasio, né, Gustavo, você tinha falado. Deixa eu puxar a câmera aqui, a tabela aqui. É o Damasio, o Baldin e o Chris Santos. Esses três vêm à tapa, brigando pela segunda posição no campeonato. Exatamente. Para ele o que vale é essa briga. Então, de repente, o Aaron Almeida tá ali na frente dele e também não vai fazer tanta diferença. É lógico que a gente sempre quer vencer uma etapa, sempre tá querendo aí chegar em primeiro. Vem melhorando o Baldin vem para fechar a volta daqui a pouco, passou 0,61 abaixo. Mais com o Baldin. Vamos on board. O Damasio também vem melhorando, passou 0,46, mas o Aaron Almeida já tem o segundo melhor setor ali com 0,168 abaixo do próprio tempo. Ele vai vir para fazer a pole mais uma vez. Vem para fechar o Baldin. O Baldin já vem para última curva, virou aí a direita, vai apontar na reta. Vamos ver o tempo que ele faz. Baldin vem para melhorar agora. 1,44,360. Não melhora. Ficou com o que tem, viu, Gustavo? Ficou com o que tem. Vamos ver como que vem aí o Aaron Almeida agora. 1,43,600 do Aaron. Fez 1,43,600, abre mais de 4 décimos, 480 milésimos. E o Damasio melhora, mas também não consegue chegar na primeira colocação. Fica 200 milésimos atrás ali do Baldin. Olha... Agora a torre corrigiu aqui, o Baldin passou 0,19, hein? Primeiro setor. Passa com tempo muito bom. O Aaron zera o primeiro setor, faz igualzinho fez na outra volta. A briga tá insana aqui pela primeira colocação. Lá vem o Baldin de novo, aquecer os pneus. Ele que tá com pneu macio. O Damasio já foi pro box, colocar um set de pneus novos para ver se volta aí e consegue alguma coisa. Aí vem o Baldin. Contorna ali no miolo da pista, essa curva em subida, curva difícil. Gustavo, você já esteve por aqui, já andou, passa mais 300 agora. Já andou aqui, Gustavo? Já andei sim, Renato, foi incrível. Eu fui em Watkins Glen em 82
quando a gente estava cobrindo a Fórmula 1 lá. E foi incrível porque eles abriram para os jornalistas poderem fazer uma volta, né, de reconhecimento de pista. Foi incrível pilotar aqui, Renato. Você sabe que tem um piloto aí que infelizmente perdeu a vida nesse autódromo aí, correndo de Fórmula 1, não me lembro o nome dele, se alguém lembrar pode até colocar aí no YouTube, mas foi um acidente horrível aí, acabou batendo no guarda-reio de ponta cabeça e aí as consequências foram gravíssimas. Mas eu queria saber, você sabe por que tempo bom é na varanda, Renato? Eu sei. Porque tempo bom é na varanda, vamos passar os nossos apoiadores. MB Labs, aplicativos para a sua empresa na medida certa. B.O.B, a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinats, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. É isso aí, Renato. Estamos aqui acompanhando esse finalzinho do quali. E quem chegou aqui foi Gui Zerbinati, que pôs o carro na pista de última hora. Acho que não vai conseguir fazer tempo. Gui Zerbinati chegou o atrasadinho da noite. Mas vem para a prova, ele que vem melhorando de desempenho, prova a prova, vai ser legal acompanhar. Então o quali, por enquanto, vem Aaron Almeida, deixa eu pegar no detalhe do carro. Gui Aaron Almeida vem na primeira posição. O nosso amigo Guilherme Baldin vem em segundo, ainda tentando. O Damásio vem na terceira posição. Estênio Campos é o quarto. Em quinto vem Jones Oliveira. Em sexto vem Cris Santos, eu esperava mais do Cris, hein? Em sétimo vem Felipe Godoy, vem pulando de um lado para o outro, passando por cima da zebra. E em oitavo vem Gui Zerbinati saindo, vai tentar, hein? Gui Zerbinati falou que vai tentar, ele não tem tempo, vamos ver o que consegue fazer por aqui, Renato. O Gui que chegou de helicóptero, teve que descer aí pela corda, não deu tempo nem do helicóptero pousar, ele já estava entrando no carro. Então, ele vem aí para tentar fazer sua volta, vem na outlap, né, na volta de saída dos boxes. Vamos ver se dá tempo aí de abrir volta. Enquanto isso, lá na frente, o Aaron Almeida vai esperando no box, na verdade, né, não saiu. E quem vem melhorando 0,027 é o Baldin na segunda colocação, vem tentando tomar a pole do Aaron Almeida. Quem pula para a segunda agora, 1,43,673 é o Damásio. Quase deu para pular para primeiro, Gustavo. Olha só, hein? Damásio fazendo bonito, incomodando o chefão lá na frente. Não sei se o Baldin vai ter ritmo para segurar esses dois aí. Eu acompanhei os treinos do Baldin, ele não vinha bem durante a tarde. Não sei não, hein, Renato? Acho que noite complicada pro Baldin. O Baldin que tá andando muito bem no primeiro setor e no segundo setor não tá sendo tão constante assim, ó. Você pode ver que agora ele já passa mais 200. Eu acho que a pole vai ficar aí com o Aaron Almeida e o Damásio aí seguindo muito de perto. A corrida vai pegar fogo. Esses três aí separado por 2 décimos. Realmente aí a estratégia do Baldin um pouco diferente. Com pneu macio não tá dando certo por enquanto. Pois é, ele perde muito no segundo setor. Talvez o setup do carro não tá favorecendo. Baldin que é um piloto rápido, todo mundo sabe. Mas hoje não tá fácil para ele não, Renato. O carro é diferente também, ele vem com a BMW, então é um carro um pouco diferente, um carro mais longo do que a Ferrari, então isso pode estar fazendo diferença. Mas mesmo assim vem e fecha a volta, vira na casa de 1,44,046, é a melhor volta dele até o momento, mas assim não tem muito o que fazer, não consegue se aproximar dos líderes aí. A diferença de mais de 400 milésimos é uma diferença bastante grande para uma pista de 1,40. É verdade. O pessoal no YouTube, Paulo Rogério, Felipe Marques, Rafael Melhorini. Paulo, você quer saber como é que faz para participar das corridas? É a coisa mais fácil que tem, meu amigo. O link do pessoal da Liga tá aí na descrição do vídeo. Você clica lá, entra em contato. Para esse final de ano serão vários eventos. E para o ano que vem a temporada começa de campeonatos, várias categorias. É incrível, vem fazer parte disso aqui.
e a gente te espera aqui na varanda para poder gritar pelo seu nome. Então o grid ficou assim, Renato: Aron Almeida em primeiro, Marcelo Damasio vem na segunda posição, Guilherme Baldin é o terceiro, Jones Oliveira ainda vem tentando, mas deve terminar na quarta posição, Estênio Campos vem na quinta posição, Cris Santos é o sexto, Felipe Godoy é o sétimo, e Gui Zerbinati vindo em oitavo, ele que estava sem tempo. Vamos ver o que acontece com o Gui Zerbinati. Ele tem carro e tem braço para melhorar essa posição. Vamos acompanhar aqui o onboard com o Gui Zerbinati. Vamos aí na onboard aí do Corvette do Gui Zerbinati. O Gui que vem ainda na abertura de volta, na volta de saída do box. Acho que ele está mais testando o que o carro é capaz de fazer do que vai poder abrir volta, viu, Gustavo? Você tem o tempo aí que falta para fechar a sessão? Já fechou. Então ele não tem como abrir, viu, Gustavo? 1:48, 1:64. Não teve nada para fazer, não. Na verdade ele só fez uma volta aí, eu acho que tá... É um shakedown. Uma volta de instalação, shakedown, só para saber se o carro tá ok ou não, para ver, por aí eles verem as peças aí se estão tudo certo. Então daqui a pouco vamos para a largada com Aron Almeida largando na primeira colocação, seguido do Damasio. O Baldinho um pouco mais atrás, cerca de 4 décimos, vem com a sua BMW na terceira colocação. Depois o Jones Oliveira, Estênio Campos, o Cris Santos também, que briga pela segunda colocação no campeonato, vem em sexto. E depois Felipe Godoy e o Zerbinati, que chegou agora. É isso aí, Renato. E o pessoal que está acompanhando no YouTube, eu quero tranquilizá-los. Essa pista tem muito acidente, mas a varanda está preparada. A gente tem um helicóptero para buscar os pilotos, caso tenha um acidente mais forte, e levá-los aqui para o hospital que tem aqui do lado, Renato. É verdade, grandes estrelas já passaram por esse hospital. Grandes pilotos aí da época da Fórmula 1, aqui uma pista que proporcionou muitos acidentes e vai continuar sempre, né? Uma pista dificílima, aí esse piloto bobear vai pro muro, viu, Gustavo? Quem corre aqui é a Fórmula Indy, que corre no traçado mais longo, como esses pilotos estão fazendo aqui, e a NASCAR num traçado mais curto, que todo ano aparece por aqui também. Faltando pouco aí para a largada, já estamos na contagem regressiva. Eu tenho o Matheus Vieira torcendo para Damasio, meu único amor. Love is in the air. Isso aí. Não deu para soltar a música, né? Pois não deu. Hoje a gente está desfalcado. Nosso amigo Luiz Fernando, narrador oficial da varanda, teve um imprevisto. Então a gente não vai ter o rádio dos pilotos. Hoje vai ser uma transmissão diferente, mas sempre com a qualidade da varanda, com o Renato Francisco na locução. Não é isso, Renato? Hoje eu tô por aqui, tô substituindo o Titus. É claro que não é do mesmo nível, mas a gente vai fazer um trabalho aqui para conseguir levar para vocês o melhor aí da BRL, dessa grande final que acontece hoje aqui na pista de Watkins Glen. Já vejo os pilotos no grid, Aron Almeida já posicionado por ali. Daqui a pouco a plaquinha vai passar lá atrás e vai estar liberado o grid. São 30 segundos para o começo da prova, Luiz. Gustavo. Tá tudo certo, Renato. Vamos que vamos. A menina já levantou a bandeira lá. Grid Girl. Grid Girl. E estamos próximos aqui da largada e não vamos esquecer de tirar o carro, hein, Renato? A gente vem com um carro de segurança ali atrás, a gente vem dentro dele para acompanhar a largada. Vamos lá. Vamos para a largada. Aron Almeida, sobe o giro dos motores. Tá dada a largada. Partiu na frente Aron Almeida. Largou muito bem Damasio também. Quem tenta se posicionar ali pelo meio é o Estênio Campos para tentar tomar a posição. Por enquanto, Aron Almeida em primeiro. Opa! Já tem acidente ali atrás, hein? Baldin. Vejo o Zerbinati ali também. Godoy, Jones Oliveira. Pois Então ficou aqui, ó. Marcelo Damasio na primeira posição, sendo seguido de perto pelo chefão Aron Almeida. Estênio Campos, excelente. Estênio Campos na terceira posição. E aí a briga, hein? Cris Santos em quarto, largou bem, já sendo pressionado pelo Baldin, que vem por fora. Dá um totó. Baldin é agressivo no início da prova, quer esse vice-campeonato de qualquer maneira.
Briga tá bonita entre Baldin e Cris Santos, Renato. Cris Santos vai tentando se defender, Baldin vem pra cima, vem pra tentar a manobra de ultrapassagem. Ele que vem com a sua BMW largou muito à frente do Cris Santos, que não tinha ritmo. Mas corrida é outra história, né? Corrida é diferente, é o acerto aí com o tanque cheio que vai mandar. Tenta botar de lado o Baldin. A curva favorece o Guilherme Baldin. Vamos ver se ele consegue frear mais tarde. Ficou por fora o Cris Santos. Fecha a porta, não deixa o Baldin passar. O Baldin vai ter que tentar tudo de novo. Lá na frente o Arão Almeida ataca pra cima do Damásio também, viu, Gustavo? É isso aí, estamos pegando a briga pela liderança. Câmara Inovação da Varanda. Lindas imagens na BR League. Incrível esse início de prova. Primeira volta com poucos acidentes, eu só vi um acidente. E é isso aí, grid tranquilo pra gente acompanhar hoje. Vem Marcelo Damásio na primeira posição. Aaron Almeida vem em segundo. Em terceiro, sozinho, vem Stênio Campos. E a briga tá aqui. Baldin agora pôs por dentro, mergulhou, levou a terceira posição, Renato. Grande manobra do Baldin, botou por dentro e não deu chance ali pro Cris Santos se defender. Então agora o Baldin vai tentar vir para cima do Stênio Campos. Vamos ver o que ele consegue fazer. Mas quem também quer a posição é o Felipe Godoy, que já tentou botar por fora. Tenta botar por fora ali. Aí é difícil de passar, porque essa chicane é complicadíssima. É uma chicane. Tocaram, hein? Tocaram. Vejo o Felipe Godoy fora da pista. Vai tentando manobrar e trazer de volta. A pintura muito bonita. Bateu de frente ali no guarda-reio. Desespero da família Godoy. Vai ter que remar tudo de novo, Felipe Godoy, agora que vem na oitava e última posição, Renato. E os dois lá na frente já abriram, hein? É uma pena. E o Damásio tomou a primeira colocação. É ele que briga também ali pela segunda colocação do campeonato, porque o Auro Almeida já garantiu o caneco. E pro Damásio tá ficando bom, porque ele tem o escudeiro atrás. E quem vem ali atrás é o Stênio Campos. O Stênio Campos não tá na briga pela segunda colocação do campeonato. Então o que vem mais perto ali é o Baldin. Ele tá protegido por 2 carros. Pois é, o Baldin, como eu falei, não treinou bem durante o dia. Parece um problema de acerto. A pista tá quente, 37 graus o asfalto. Vamos ver o que vai acontecer nessa 1 hora de prova aqui. O pessoal vai ter que parar nos pits. Tem toda a estratégia. Já se espalham um pouco os carros. Vamos pegar imagens do helicóptero da varanda. De imagens. A Bilton. A Bilton. Tá faltando nosso áudio. É isso aí. Então, imagens aéreas aí do helicóptero da varanda. A gente ainda vem com essa briga aqui pela primeira colocação. É onde a briga tá mais ferrenha aqui. Eles vêm pra chicane aqui do miolo do circuito. Ô, Gustavo, eu diria que isso aqui é uma chicane dupla, né? É uma chicane dupla, Renato. E eu vou falar, o Aaron, como tá com o título na mão, não deve atacar o Damásio. Ele vai proteger o Damásio durante toda a prova, porque a Baldin já vem. Stênio Campos teve problemas, Stênio Campos vem perdendo posições, vem lento, Stênio Campos vai ter que remar tudo de novo. E com isso, verdade, hein? E com isso, o Baldin, na terceira posição, vem a 4 segundos do Aaron Almeida. A briga ali vai ser difícil, porque Aaron Almeida não é nada fácil. Mas o Baldin vem pra cima, Renato. É verdade, Gustavo, ele que vem se recuperando ali, acabou não largando muito bem, tinha a chance de estar mais para frente, mas mesmo assim ele tá 4.3 do Aaron, então, na verdade tá 4.4 exatamente, do Aaron. O Aaron perdeu um pouco de contato agora nesse momento com o Damásio, eu não sei o que aconteceu, ele fica um pouco para trás e o Baldin chegou um pouquinho mais ali, tá 3.8 atrás. Ele é o Baldin que é o único piloto aqui que a gente vê com a BMW. A gente também tem um único piloto com uma Aston Martin, o restante aí tudo de Ferrari. Tem um Corvette ali, né, o Gustavo, o Gui Zerbinati, que tá numa boa 5ª posição, largou do fim do grid. É isso aí, Renato. Vamos aqui para briga, vamos ver onde que a gente tem mais briga aqui por aqui. O Jones Oliveira. Jones Oliveira vindo para cima do Gui Zerbinati. On board com o Jones.
vem para cima, ele vem para os S's ali em subida. Não parece, mas é difícil contornar essas curvas, principalmente quando vem atrás de outro carro. Lá vem ele tentando botar por dentro, já botou por dentro, fez a manobra, saiu mais forte. Essas Ferraris estão envenenadas aqui, vem para Chicane. A posição fica com o Jones Oliveira. Faz a manobra, Gustavo, que manobra, ele já saiu mais forte, saiu mais embalado dos S e aproveitou a Chicane aí para fazer a ultrapassagem. Piloto decidido, treina muito, sabe tudo disso aqui. Não deu chances para Gui Zerbinati, o atrasadinho da noite. E o Gui Zerbinati vai ter problema, porque atrás veio o velocíssimo Stênio Campos. Ele é o Pedro ou é o Bino lá do... É o Bino. É o Bino. Então lá vem o Bino para cima ali do Gui Zerbinati, tenta fazer uma manobra muito parecida com a manobra que fez o nosso amigo ali, o Jones Oliveira. E já faz a manobra, toma ali a posição do Gui Zerbinati, que deve estar enfrentando problemas com o seu Corvette. O Corvette, o carro da casa, não está andando muito bem hoje por aqui, viu, Gustavo? O Gui Zerbinati teve uma semana complicadíssima, muito trabalho, fora das pistas, não pôde treinar. Uma pena, vai fazendo o que dá, Gui Zerbinati, parceiro da varanda. E lá na frente continua tudo igual. Vem o Damasio em primeiro, trazendo o Aaron Almeida um pouquinho mais próximo agora na segunda posição. E o Baldin mantendo 4 segundos atrás do Aaron Almeida. Baldin precisa de um milagre na noite de hoje para conseguir essa segunda posição no campeonato, contando com algum probleminha ali na frente. E Gui Zerbinati já nos boxes. Gui Zerbinati já é o primeiro a fazer a parada aí, deve estar arrumando seu carro, algum problema ali. Ele que veio perdendo muitas posições seguidas ali. Aí a gente vê o Aaron Almeida tentando se aproximar do Damasio. O Damasio está ditando por enquanto o ritmo da corrida. E quem vem se aproximando pouco a pouco é o Guilherme Baldin, que tinha 3.9, agora caiu para 3.7, 3.8. O Guilherme Baldin vai chegando, ele tem que torcer, na verdade, para o Damasio segurar o Aaron Almeida para ele chegar junto para essa briga, mas coisa que não é fácil, porque o Aaron também deve estar só ali protegendo para não ter ali a chance do Baldin passar o Damasio e ficar com a segunda colocação no campeonato. Vem eles pro trecho em subida. É o jogo de equipe, Renato. O antigo jogo de equipe. Numa situação dessa de decisão de campeonato, eu acho que os mecânicos não precisam nem falar o que é para fazer, né? Eu acho que você não precisa nem avisar o piloto que se o outro tiver em condições de ganhar alguma coisa, você não pode atrapalhar, né? Então acho que é isso que eles estão fazendo. Um carro vai acompanhando o outro e eles não deixam por enquanto o Guilherme Baldin se aproximar. O Guilherme que já está 4 segundos do Aaron Almeida desde o começo da prova, aí essa distância só vem aumentando. Daqui a pouco a gente não vai ter mais esse lance de ver na mesma câmera o Baldin que tem ficado a cada volta, Gustavo. É verdade, Renato, uma pena, porque a gente gosta de ver briga, mas vamos seguindo porque a prova é longa, faltando 50 para acabar, a pista a 37 graus. Tem muita coisa para acontecer aqui. E o Gui Zerbinati já volta para a pista. Stênio Campos vem na 7ª posição. Felipe Godoy, que caiu para último naquele acidente fortíssimo, já vem na 6ª posição. Tá fazendo o que é possível. Vai fazendo o que é possível, vai tentando se aproximar. O Gui Zerbinati que vem só 4 segundos atrás ali do Stênio Campos, apesar de já ter feito a parada. Eu não peguei a parada do Stênio, não sei se ele chegou aí pro box, mas o Zerbinati foi com certeza, que a gente viu. E agora tá aberta a janela de pit, todo mundo tem que parar durante a janela. É claro que são 40 minutos de janela de pit, portanto o Gui Zerbinati vai ter que parar de novo. E quem parou vai ter que parar de novo, não tem... Uma pena pro Zerbinati que ele parou um pouquinho antes da janela e já poderia ter cumprido aí sua parada, mas de toda forma a gente não sabe qual que era a extensão dos danos no carro ali, o que ele precisaria arrumar. Então vem pra cima de novo o Aaron Almeida, 7 décimos, a diferença nunca teve tão pequena depois da largada. Ele vem tentando ali se aproximar, agora 6 décimos, parece que vem decidido para fazer a manobra de ultrapassagem e tentar abrir na frente. O Guilherme Baldin já fica 4.9 atrás dessa briga. O Guilherme Baldin não tem condições de acompanhar as Ferraris aí, as
o primeiro e segundo colocado. Por enquanto o Aaron Almeida vem para a briga, vem para cima, eles vêm para a parte de subida aí do circuito, os S's aí logo no começo do autódromo. Vamos lá, fizeram ali, agora vão puxar para direita e aí vem as chinquenes duplas. Vamos ver como que se sai ali o Aaron Almeida, que vem tentando se aproximar. Eles já fazem ali as duas chinquenes, parecem tá andando tranquilo, não vejo ninguém espalhando, ninguém abanando muito, porque eles estão só comboiando ali por conta do Guilherme Baldin, que não consegue se aproximar, não tem ritmo por enquanto para fazer isso. Então vamos com o Damasio aí na primeira colocação, vem tentando se defender do poderoso Aaron Almeida, o cara que venceu muitas corridas nessa temporada, Gustavo. Sabe por quê, Renato? Porque tempo bom é na varanda. MB Labs, aplicativos para sua empresa na medida certa. B.O.B., a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinats, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. É isso aí, Renato. Estamos de volta aqui. Vamos passar o grid tranquilamente, que a gente tem tempo. Vem Marcelo Damasio na primeira posição. Comboiando ele, vem Aaron Almeida, o chefão de todo mundo da Bigodeira Coaching, vem na segunda posição. Guilherme Baldin a 4.5 atrás, fazendo o que dá, vem na terceira posição. O Cris Santos vem aqui na quarta posição, ele que também é da Bigodeira Coaching, vem na quarta posição. Excelente desempenho de Cris Santos. Jones Oliveira, que já andou lá na frente, vem na quinta posição. Felipe Godoy, depois de um acidente fortíssimo, vem aqui na sexta posição. Estênio Campos é o sétimo. E Gui Zerbinati, com uma noite difícil, Gui Zerbinati vem aqui na oitava e última posição. A briga continua entre aqueles dois lá na frente, Renato, mas nada decidido, hein? Vem pra cima aí o Aaron Almeida, pra cima do Marcelo Damasio. O Damasio fazendo uma grande corrida hoje por aqui. Vem impecável por enquanto, largou bem, pulou na frente. Agora vem tentando segurar o Aaron Almeida, que é um dos pilotos mais rápidos, se não for o mais rápido do grid. Aí a gente também, o Baldin tenta acompanhar eles de perto, mas já ficou 4.5 para trás, não tem como chegar. Ele que vem se empenhando muito aí com seu BMW. Aí o Santos está muito longe do Baldin, já vem 11 segundos atrás. É lógico que a gente tem que ficar de olho nas táticas aí de cada piloto, né, de estratégia de combustível, estratégia de box. Mas por enquanto a grande briga é aqui na frente. Ele chegou de vez, vai tentar pegar o vácuo, tentar se aproximar. O Damasio saiu bem da curva, não dá para fazer a manobra por enquanto. Por enquanto o Damasio vai se defendendo, o Aaron Almeida tenta vir para cima, não consegue fazer a manobra de ultrapassagem, a reta também não é tão longa. E o que você acha que vai acontecer aí, Gustavo? Eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que o Damasio continua na frente e o Aaron Almeida em segundo até o final da prova, porque eles querem garantir o vice-campeonato para o Damasio. Eu vou pôr aqui na tela da varanda a tabela. A gente tem o Baldin com 128 e o Damasio com 122. Portanto, o Damasio precisa chegar na frente do Baldin. É o que está acontecendo. E tem o Aaron no meio deles, que vai complicar caso o Baldin comece a acelerar mais daqui para frente. O Cris Santos está na quarta posição no campeonato. E ele é o quarto na prova de hoje. Deve manter a posição. Mas a briga é boa, porque tem Estênio Campos, Felipe Godoy, todo mundo ali brigando. O campeonato bem parelho. O Baldin deu uma escorregadinha, hein? Campeonato bem parelho entre eles. Está lindo de acompanhar. Foram 6 etapas muito legais da gente acompanhar aqui na tela da varanda. E hoje eles coroando essa final, sexta e última etapa aqui em Watkins Glen. Lindas imagens da varanda. Queria deixar aqui um alô para o pessoal da BR League. BR League organizando campeonatos incríveis, com grids incríveis.
tem espaço para todo mundo, categorias muito legais. Você vem para cá, participa, vem aprender, vem ensinar, vem fazer novos amigos pilotos do automobilismo virtual, porque isso aqui é uma paixão e é por isso que a gente está aqui, Renato. É verdade, Gustavo. Quem vem chegando aqui pro ataque para cima do Godoy é o Stênio Campos, que vem se aproximando a cada volta. Ele que tirou 4 décimos nessa volta, vem se aproximando para tentar a manobra. Vai tentando aí se aproximar da Ferrari, ele que é o único Aston na prova. Ele vem ali pro trecho final do circuito. Uma curva aí para a esquerda, agora uma curva para a direita, e eles já apontam na reta. Não saiu muito colado o Stênio Campos, vai ter que sair mais perto aí se quiser tentar a manobra para cima do Felipe Godoy. O Godoy vai se segurando ali na frente. Enquanto isso, o Greg dá uma espalhada ali nas outras posições. Em primeiro, Damasio já abriu 1 segundo, mas a briga tá aqui mesmo. Stênio Campos vai tentando ir para cima do Felipe Godoy. Não é fácil se aproximar, acaba perdendo apoio aerodinâmico. E o Godoy vem andando muito bem com a Ferrari que vai liderando também essa prova. Aí eles vêm para contornar a chicane. Aí fazem a chicane e vão tomando aí o curvão à direita. Essa pista tem muitas curvas longas. A gente chegando em 20 minutos de prova, num total de 1 hora de prova, restando 40 para o final. A janela de pit está aberta, a gente vai ter 30 minutos aí para o pessoal cumprir a parada obrigatória. A gente tem parada obrigatória hoje por aqui, então a gente está esperando aí que os pilotos tenham diferença de tanque de combustível, de pneus, e vamos ver o que acontece até o final. O Campos chegou de vez, vem botando pressão ali para cima da linda Ferrari do Felipe Godoy. Eu não lembro o nome de quem pintou essa Ferrari aí. A filha dele, Rafaela Yumi. Rafael Yumi fez essa pintura aí, uma pintura maravilhosa aí da Ferrari amarelo, com uns desenhos de umas colmeias, uns negócios muito legais ali na lateral. Chegou o Stênio Campos. Tá muito perto, vai tentar botar de lado. Ele tenta botar por dentro, segura o Felipe Godoy. Toma a linha de dentro, a curva, a preferência por enquanto é do Felipe Godoy. Mas freia mais tarde o Stênio Campos, dá até uma espalhadinha ali e toma a posição, Gustavo. Que manobra, hein? Por fora, não quis nem saber, piloto decidido. Stênio Campos, a Wikipédia da varanda, fazendo bonito pra cima do Godoy. Godoy numa noite difícil, teve problemas com o volante, um pouco antes da prova. Tava aqui lamentando no paddock, não sabia o que tinha acontecido, briga com o engenheiro, briga com a esposa. Tava nervoso o Felipe Godoy, um pouco chateado também. E vem sobrevivendo aqui em Watkins Glen, faltando 40 minutos para o final da prova. Pista a 37 graus. E é isso. Vamos passar o grid que vem Marcelo Damasio fazendo bonito na noite de hoje. Vem na primeira posição, ele que é da Bigodeira Coaching, com o chefão atrás dele. Aaron Almeida cutucando Marcelo Damasio, empurrando ele para frente para deixar uma distância bem boa para o terceiro colocado, que é Guilherme Baldin, que vem sozinho na prova. Já 4,7 segundos atrás, vem Guilherme Baldin na terceira posição. 18 segundos atrás vem Cris Santos. Ele que também está de mudança de endereço, teve dificuldades para fazer os treinamentos da semana. Vem Cris Santos na quarta posição. Jones Oliveira vem na quinta posição. Em sexto temos Stênio Campos, que acabou de deixar Felipe Godoy na sétima posição. Ele passou e abriu. Godoy não vem num ritmo muito bom na noite de hoje. E Gui Zerbinati virando lento, 1:49.2, a última volta do Gui. Complicado para ele. Ele que é outro que teve problemas de equipamento durante a semana. Tá aqui cumprindo com o contrato com os patrocinadores. Ele que tem um carro lindo, vamos mostrar no detalhe. Talvez um dos carros mais bonitos do grid, Gui Zerbinati, principalmente por causa do logotipo da varanda no capô. Mas esse sabe tudo de skin. E ele também é parceiro da varanda. Então, você que deseja ter uma skin linda para o seu carro, entre em contato com o Gui Zerbinati. O link dele está aí na descrição. De todos os apoiadores da varanda e da BR League,
Você pode entrar em contato com todos eles. Sabe por quê, Renato? Porque tempo bom é na varanda, Gustavo. MB Labs, aplicativos para sua empresa na medida certa. B.O.B., a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinats, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. Alô, Renato. Fala, Gustavo. Felipe Godoy chegou no Stênio, hein? Não gostou de ser ultrapassado, parece que encontrou o ritmo, tá atacando, Renato. Ele quer a vingança, essa é a verdade. Ele achou um ritmo melhor, agora vem no vácuo ali do Stênio, vem tentando fazer a manobra, dá o troco aí para cima do Stênio. Eles vêm para a última curva do circuito ali, não entrou muito perto ainda o Felipe Godoy, o Stênio saiu melhor ali no contorno, mas a diferença é só de 6 décimos. Eles vêm ali, ó, você vê que a diferença abaixa um pouquinho quando pega o vácuo, a Ferrari anda muito bem na reta também. Vão se aproximando. Lá na frente nada mudou, o Damasio, o Almeida, tudo tranquilo. E o Guilherme Baldin vindo ali comboiando. Ó, chegou de vez. Tenta botar de lado o Felipe Godoy. Mostrou o carro de um lado, mostrou do outro, vai tentar a manobra. Tenta botar por dentro, agora vai. Vamos ver. É a chicane ali, botou por dentro o Felipe Godoy, vai deixar para frear mais tarde. E o Stênio Campos fecha a porta para cima dele e fica com a posição, se garante por enquanto ali no 6º lugar. Mas chegou definitivamente o Felipe Godoy. Ele quer dar o troco, Gustavo. Olha, Renato, incrível como você vê a diferença do comportamento. O Godoy tinha até uma certa chance ali, mas foi prudente, pensou na corrida, não quer se envolver com acidentes. Ali é um momento bom, um ponto bom de ultrapassagem, mas não se sentiu seguro, freou antes e deixou para fazer de novo, porque ele quer chegar até o fim por causa dos patrocinadores, né, Renato? Tem tudo isso em jogo, né? Tem os patrocinadores, tem a corrida do colega ali, que também, que se você bater com ele, é capaz de estragar a corrida dos dois. Então tudo isso conta. E o Godoy não desistiu ainda, tenta vir para cima. Ele sabe que é uma missão difícil passar o Stênio que sabe fazer uma defensiva ali muito legal de posição. Ele que mostrou isso já umas 2 vezes aqui. Vamos ver se o Felipe Godoy consegue se aproximar. Agora ficou um pouco para trás ali na saída da curva. Não vai ser dessa vez que vai tentar a manobra de ultrapassagem. Respira um pouco o Stênio Campos, Gustavo. É verdade, tem que respirar. E é bom também pro Godoy, Felipe Godoy, para deixar receber um ar limpo, né, no carro, esfriar motor, esfriar freio. E quem sabe mais uma volta ele chega de novo, né? Me parece que tá com o carro na mão, parece que se adaptou ao setup, Renato. O carro também ele vai mudando durante a corrida, conforme o carro vai perdendo peso de combustível, vai tendo desgaste de pneu, cada carro se comporta de uma forma, e parece que o carro do Felipe Godoy se comporta melhor aí, andando no vácuo e andando aí com o tanque um pouquinho mais vazio, que a tendência é de esvaziar aí o combustível durante a prova. Vem o Felipe Godoy, vem se aproximando, 8 décimos é a diferença, qualquer coisa que fizer de errado ali o Stênio Campos, Felipe Godoy vai engolir essa posição. Gustavo, você lembra onde começou o Felipe Godoy? Lembro sim, começou com aquelas monaretas 2 tempos, que você punha óleo na gasolina, você levantava o banco e abastecia a monareta. E ele veio bem ali ele que veio do ABC Paulista, e lá tem muita ladeira, muito morro, e a monareta dele toda mexida foi fazendo sucesso. E aí algum dia chamaram ele para pilotar kart. Foi pro kart, começou a ganhar campeonatos regionais, estaduais. Veio bem Felipe Godoy, construiu uma carreira no automobilismo real. E hoje tá aqui. Hoje tá aqui no virtual, mostrando como é que se faz. Felipe Godoy, uma vida dedicada ao automobilismo, Renato. Um apaixonado por automobilismo, vem para cima. Vem para cima ali do Stênio Campos.
Lá na frente chegou muito o Aaron Almeida também, mas também não consegue a manobra. Ou não quer. Ele não quer. Ou não quer. Não que assim, o Damasio, se não quiser complicar para ele, também não complique. Não é isso. Mas nitidamente Aaron Almeida é mais rápido que o Damasio. A gente, depois de tantas provas que a gente acompanhou, a gente sabe que quem tá atrás tão perto assim durante tanto tempo é porque tem ritmo para andar mais forte. Mas isso me parece tudo um jogo de equipe, tudo no script. Conversaram isso antes. Já deu para ver na largada que o Aaron não forçou na largada, deixou o Damasio ir sozinho ali para frente. Ele vai segurar essa posição com certeza. Mas agora chegaram para os boxes. Vem para os boxes. Aaron Almeida. Olha. E o Baldin também. Continua na pista Damasio, hein? Vamos ver a estratégia, como é que funciona. Porque o Baldin também vem parando. Câmeras incríveis aqui do comandante Abilton. Vai parando o Aaron Almeida. O Baldin ainda não. O box dele é um pouquinho mais para frente. Claro, deve sair atrás do Aaron Almeida. O Aaron Almeida tinha uma distância de 4 segundos para ele. E esse é o plano. O Aaron Almeida tem que sair na frente para segurar o Baldin. Porque Baldin e Damasio lutam pelo vice-campeonato da BRL, que é uma das maiores e mais legais ligas que existem no Brasil. E todo mundo quer o troféu, quer a medalha, quer seu nome estampado nas mídias sociais. Baldin já vem saindo dos boxes. Caiu para a 5ª posição, Baldin, é óbvio. Mas a galera precisa parar. Vamos ver se o Damasio para e se ele volta com a pista limpa, porque já começam a encontrar os retardatários, Renato. Já começa uma boa estratégia parar nesse momento, que aí você fica com a pista limpa aí por mais um tempo. E o Baldin acabou saindo 1 segundo mais perto aí do Aaron Almeida nesse momento. O Aaron Almeida que fez uma parada longa, assim como o Baldin. Vamos ver o que faz o Damasio. O Damasio tem a chance aí, de repente, se fizer uma parada mais curta, de voltar bem à frente desses pilotos aí. E olha aqui atrás, que incrível. Aqui atrás. É Damasio da Bigodeira Coach em primeiro. Cris Santos da Bigodeira Coach em segundo. Jones Oliveira colado no Cris da Bigodeira Coach em terceiro. Aaron Almeida da Bigodeira Coach em quarto. O Baldin vem na 5ª posição. Damasio nos boxes. Stênio Campos é o 6º. Abriu para o Felipe Godoy, que é o 7º. E Gui Zerbinati sofrendo na noite de hoje. Gui Zerbinati na 8ª posição. Vamos acompanhar a parada do Damasio. Ele vem aqui estacionando o seu carro. Faz a parada. Pessoal trocando pneu, abastecendo, fazendo tudo o que tem que fazer. Estamos chegando na metade da prova, faltando 31 minutos. Olha lá, lá vem mais 2 pro box. É o Cris Santos e o Jones Oliveira. Os 3 da Bigodeira Coaching parando no box ao mesmo tempo. E as coisas vão acontecendo. É verdade, todo mundo trouxe ao mesmo tempo. O Aaron Almeida... Cadê o Aaron? Tá passando pelo Damasio. Vai deixar. Aaron Almeida ali por fora. Fez a manobra e levou embora. Fez o pit stop mais rápido o Aaron Almeida, hein? O pit foi praticamente igual, mas acho que a diferença ali de pneu é que o pneu novo andando mais, ele andou mais rápido durante essas voltas e aí acaba ficando com a primeira colocação. Passou pelo Damasio e vai embora. Mas o Baldin, me preocupa um pouco o Baldin, porque o Baldin se aproximou. Ele está só 2.2 do Damasio. Essa diferença era de quase 5 segundos antes da parada. O Baldin vai querer essa segunda colocação no campeonato de todas as formas. E ele vem tentando ali se aproximar. 2.1 agora, Gustavo. Ele vem chegando. Vem chegando, vai ser incrível de acompanhar. Sabe por quê, Renato? Porque tempo bom é na varanda. MB Labs, aplicativos para sua empresa na medida certa. B.O.B, a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinats, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. Alô, Renato, você viu o que aconteceu ali na frente, Renato?
houve a troca de posição e ia gritar, eu sabia! Eu sabia! Mas ali tá claro que a tática é essa, tá parecendo aqueles Fiat Uno que fica seguindo o caminhão para não ser assaltado, sabe? Tá só acompanhando ali, fazendo o comboio, fazendo a segurança do Damásio. Mas quem não tem nada a ver com isso é o Baldin, que vem chegando, vem se aproximando para tentar a manobra. Vamos ver se ele pode passar ali pelo Aaron Almeida. Vai ser uma missão difícil, porque eu acho que o Aaron tem mais carro que o Baldin. E olha, falando em Damásio, o pai dele tá aqui no YouTube torcendo por ele. Hoje vai dar Damásio, hein, senhor Zé Pinto Silva. Damásio vem bem, tá sendo escorado pelo Aaron Almeida. E o Baldin, que já andou a 4, 5 segundos atrás desses dois, tá 1.4. Parece que Baldin encontrou o ritmo nesse novo stint de pneus, Renato. É verdade, ele tem só mais um baldinho aí pra tirar de distância. Daqui a pouco ele vai... Daqui a pouco ele vai pra ultrapassagem pra cima do Aaron Almeida. O Aaron que se cuide, porque o Baldin não tá pra brincadeira hoje não, hein? Ele que é lá de Guaraci, né? Guaraci, Paraná. E ele tem lá uma loja de... Um comércio de hambúrgueres, Texas Burgers. Ele é um cara muito rico, né? Muito rico. É um Marajá de Guaraci. Aí vem o Aaron Almeida, vem tentando ali segurar. Ele tá se segurando para não ir para cima do Damásio, mas eu acho que deve dar uma agonia vendo no retrovisor ali o Baldin se aproximar. O Baldin que só tá 9 décimos agora, vem chegando cada hora mais. Ele virou 44,9 na última volta e o Aaron virou 45,4. Tá mais rápido o Baldin. Se o... Vamos supor, Gustavo, se o Baldin passar pelo Aaron e passar pelo Damásio, será que o Aaron vai tentar buscar o Baldin? Vai. O Aaron tá jogando pela equipe, tá com a mão na taça em primeiro lugar e ele quer o segundo lugar pro Damásio. O que ele tiver que fazer para conseguir isso aí, claro, dentro das regras, ele vai fazer. Eu já acho que ele vai complicar a ultrapassagem do Baldin bastante aqui. O Aaron é um piloto muito experiente, sabe tudo disso aqui. O Baldin está encontrando um adversário fortíssimo na frente dele. A distância está em 7 décimos. Nunca esteve tão perto. Eu acredito que o Aaron vai complicar para o Baldin. Mas se o Baldin passar, o Aaron vai devolver. Não vai deixar chegar lá no Damásio de jeito nenhum, para alegria do pai dele que está acompanhando lá no YouTube, Renato. Eu acho que o Aaron pode então entrar numa briga, numas manobras defensivas aí, enquanto o Damásio vai abrindo na frente. Eu acho que é isso que ele vai tentar fazer. O problema é que o Baldin vem muito rápido e o Aaron não pode acelerar, porque ele não pode atacar de forma alguma o Damásio nesse momento da prova. A situação vai ficando complicada aí para as Ferraris, a BMW vem para cima. E olha que eles estão chegando ali nos retardatários. É Guy Zerbinati que está na frente deles, isso costuma apimentar as coisas. Vamos ver quem negocia melhor com o retardatário. Às vezes você chega num momento ruim. Isso pode embaralhar esses três aí. E incrível, depois de 30 minutos, 35 minutos, os três colados pela liderança da prova. Incrível, tá de parabéns a BR League, acertou a mão com essa categoria, Renato. É verdade, e agora nessa briga do campeonato aí pelo segundo lugar, o Aaron decidiu que vai defender ali, vai fazer o papel de escudeiro, e aí fica difícil a situação pro Baldin. Eu acho que vai ter uma encrenca ferrenha aí daqui a pouco por essa primeira colocação, porque o Baldin não vai poder esperar, ele quer a segunda colocação no campeonato. É isso, prometeu para os patrocinadores, para a namorada. Vem buscar Baldin, piloto, excelente piloto, combativo. O que eu diria é que pros patrocinadores nem tem tanto problema. O problema é quando você promete pra namorada, aí a coisa fica mais complicada. É verdade. Aí se não cumprir, aí você vai ter um problema real. O Guy Zerbinati pondo do lado, já deixou a briga pra esses três, é briga de gente grande. Piloto consciente, Guy Zerbinati fez bonito, fez o que tinha que fazer. Já esteve lá na frente, né? Os pilotos que já andaram por ali, né? Sabe como é.
Campeões são campeões, né? Deu uma atravessada aqui, o Damasio pegou grama, levantou poeira ali, e quem agradece é o Guilherme Baldin, que vai cada hora mais se aproximando do Aaron Almeida, que começa a ter que empurrar o Damasio para frente. Olha que situação difícil das Ferraris. A BMW vem para cima. Daqui a pouco a manobra de ultrapassagem vai estar liberada aí pro Baldin, porque ele está se aproximando cada hora mais. E não tem o que fazer, porque o ritmo do Damasio é inferior ao ritmo do Baldin, Gustavo. Pois é, e lá atrás as coisas estão acontecendo. O Jones Oliveira deixou o Cris Santos para trás, Cris caiu para a 5ª posição, mas vem colado no Jones Oliveira. O Cris tentando ali dar um troco, né? Ele também que é da bigodeira, os dois, né? Os dois. Carros aí dominando, todos eles brigando. É uma briga muito intensa aqui na primeira colocação. 3 pilotos lutando pela primeira posição. É lógico que o Aaron não quer, por enquanto, atacar o Damasio, mas não sei se vai ter muito o que fazer, porque o Guilherme Baldin chegou de vez, a diferença é de 6 décimos entre eles três. É impressionante o que chega o Baldin, Gustavo. Parece que se acertou com o carro, esse pneu veio bem, esse segundo stint. Ele deu uma respirada ali nos box, fez bem, veio azedo para a segunda parte da prova. Baldin só tá esperando um deslize desses dois aí, hein? Ele tá esperando, mas ele precisa botar pressão para cima do Aaron, que não é muito fácil, né? Mas ele precisa botar pressão aí pro Aaron começar a empurrar o Damasio. Quem sabe o Damasio erra e aí ele toma essa posição, mas difícil a situação do Baldin, porque é todos contra ele praticamente. Ele olha para frente e tem carro da Ferrari, olha para trás e tem carro da Ferrari. Olha, difícil a situação da BMW. Tenta fugir do vácuo ali o Aaron Almeida, já tenta fazer uma manobra diferente, e quem aproveitou para abrir um pouco foi o Damasio. Já começam ali a fazer manobras diferentes. Não usou o vácuo do Damasio, o Aaron Almeida, e tentou fugir do vácuo do Baldin. Essa é uma estratégia. Olha lá, ele tenta de novo não dar o vácuo pro Baldin. Ele faz o traçado mais interno ali, e quem vai ganhando espaço com isso é o Damasio. O Damasio já abre 7 décimos agora, mas olha, o Aaron tá segurando o ritmo mesmo. O Aaron tá fazendo o que o piloto grande faz. Ele tá mostrando um show. Damasio e Aaron, os dois estão dando um show. Combinaram no briefing o que iam tentar fazer aqui. Estão fazendo o que está combinado. O Aaron vem mostrando como é que se protege o companheiro de equipe. Não atacou o Damasio. Muda de trajetória para não dar o vácuo para o Guilherme Baldin, porque ele sabe que isso aí tá valendo vice-campeonato. E o que mais o Aaron quer é que venha a 1ª e 2ª posição do campeonato para a Brigadeira Coaching, Renato. Vale muito dinheiro essa 2ª posição no campeonato. Eles que já conquistaram o título, mas essa 2ª colocação também vale grana. É importante milhões, né? Um pouco mais que 2 milhões. É importante aí pro ano que vem. Tal. Líquido entra 2 milhões. Isso tem imposto de renda, né? Essas coisas que acontecem, velho. Então vem para cima ali o Aaron Almeida, vem tentando se aproximar do Damasio para não permitir de forma alguma que o Guilherme Baldin tente uma manobra e tente fazer a ultrapassagem. Mas eu vou dizer que é difícil andar aí no meio dos dois sem poder ultrapassar o piloto da frente, porque é seu companheiro de equipe e está lutando pela 2ª colocação no campeonato, e sem poder perder a posição para o Baldin, que o Baldin, se passar, vai para cima com certeza do Damasio. De novo o Aaron puxa para a direita, tira o vácuo do Baldin, fazendo bonito o Aaron Almeida, piloto consciente, tá tranquilo. Me parece tudo no script, Renato. Eles vão controlando a prova. Eu acho que eles não esperavam essa aproximação nesse segundo stint aí, nessa segunda parte da corrida do Baldin, mas de toda forma eles vão controlando a corrida. Deu uma balançada o Damasio. Olha, isso que é complicado, porque ele começa a ficar nervoso. Ele já tinha pegado a roda na terra ali lá tempo atrás, agora deu uma balançada. Isso aí já expressa um certo nervosismo
do Damasio é difícil. Você correr com o teu chefe na tua cola e o teu chefe não pode te passar e ele não pode perder a posição pro seu adversário. Olha, não é fácil, hein? Nada fácil. Eu estaria com medo. Tem que renovar o contrato pro ano que vem. O Damasio tem que fazer bonito na frente, na cara do chefe, Renato. É verdade, e o dinheiro pode vir daí, dessa segunda colocação no campeonato. O Aron, de todas as formas, tenta se defender ali do ataque do Baldin. O Baldin nunca esteve tão perto, vai tentando ali chegar para se aproximar, para fazer a manobra de ultrapassagem, foge do vácuo de novo o Aron Almeida. Esse movimento não dá vantagem para o Aron Almeida, mas ele evita a vantagem para o Guilherme Baldin. Então ele faz isso para não dar o vácuo para o Guilherme chegar e se aproximar na reta. E vem dando certo. Agora chegou muito perto o Baldin. Vai tentando fazer a manobra, mas você vê ali que o Aron tá sobrando. Viu que agora ele teve que acelerar, se aproximou muito ali do ritmo do Damasio. O Damasio vai tentando se segurar, contorna bem ali a chicane, dá uma puladinha o carro, mas ele se controla. E o Baldin chegou de vez, hein? Baldin chegou de vez, vai tentar botar de lado. O Aron tenta se defender. O Aron tem que se defender, porque senão o Damasio perde a segunda colocação no campeonato. O Aron, que é o dono da equipe, para ele é o mais interessante no momento é ter a segunda posição. Vai se aproximando de vez definitivamente o Guilherme Baldin. Faltando 17,38 minutos para o final. A janela de box vai se fechar em 7 minutos. A maioria dos pilotos já pararam e já fizeram ali sua troca de pneu e reabastecimento. Por enquanto a corrida vai se desenhando aqui na frente. Damasio em primeiro, em segundo Aron Almeida e o Baldin na cola. Quer passar o grid, Gustavo? É isso aí, na quarta posição vem Jones Oliveira. Ele abriu, ele passou do Cris, pelo Cris e abriu. Cris Santos vem na quinta posição. Estênio Campos é o sexto, já andou mais pra frente o Estênio, piloto fortíssimo, mas vem sofrendo no dia de hoje, parece que é pneu. Felipe Godoy vem na sétima posição, problemas do trambulador, recebemos informações do rádio. E Gui Zerbinati, complicada a noite de Gui Zerbinati na noite de hoje, vem aqui na oitava posição, ele chegou em cima da hora, não pôde treinar, não pôde testar o carro, fazer setup e vem sofrendo. Automobilismo virtual é treino atrás de treino para não fazer feio na tela da varanda. E lá na frente continua tudo igual. Guilherme Baldin para cima do Aron Almeida. A gente já viu esse filme, Renato? Nós já vimos esse filme. Na verdade, o que está acontecendo agora é que o Aron conseguiu segurar o ataque do Baldin. E o Baldin ainda tenta chegar, só que o Aron dá um espaço ali para o piloto da frente e evita então que tenha uma certa ação para atacar o primeiro colocado. O certo a se fazer nesse momento era segurar realmente o ritmo e deixar o Damasio abrir, porque se o Damasio ficar muito perto, caso o Baldin passe, ele já vai para cima imediatamente. Faltando 15 minutos para o final. Olha, tá passando muito rápido, hein? Tá passando rápido. 15 minutos para o final. O Damasio vai colocando a mão aí no caneco de segundo colocado. E o Baldin não desiste. Implacável a briga do Baldin para cima do Aron. Ele ainda não se deu por vencido, brigando com dois carros. Ele vai tentar, Gustavo. Que opção que ele tem? Me explica. Tentar. Ele só tem essa. Então ele vai tentar, faltando 15 para acabar, o que dá por volta aí de umas 10 voltas, pouco menos. Meu amigo, ele tá tentando há 45 minutos. Uma hora ele consegue, nem que ele tenha que forçar um pouquinho aqui, outro acolá, mas ele vem para ficar com o vice-campeonato, o Guilherme Baldin. Vamos ver se vai dar, Renato. É verdade, ele também pode contar aí com o erro dos pilotos que vão à frente, principalmente ali do Damasio, que está um pouco mais nervoso. O Aron Almeida está só segurando o ritmo, ele já não briga mais pelo título, porque ele já foi campeão, então o nervosismo está na mão do Damasio.
E qualquer escorregada que ele der, o Baldin tá de olho ali para fazer a manobra. É difícil a situação do Baldin, porque para tentar passar, ele precisa primeiro passar pelo Aaron, depois para tentar a manobra para cima do Damasio. E quando estiver tentando a manobra para cima do Damasio, certamente terá o ataque do Aaron também para cima dele. Então, realmente, não basta passar o Aaron para conseguir alguma coisa. Vai ter que se livrar do Aaron, não vai permitir que o Aaron retome a posição e ainda tem que ir para cima do Damasio para tentar a primeira colocação. Não é fácil a vida ali do Guilherme Baldin, viu, Gustavo? Pois é, e ele que vem fazendo um trabalho psicológico com a psicóloga Gabriela, a Gabi, porque velocidade ele tem, ele só não tinha cabeça no começo da temporada, mas veio se concentrando, vem mais focado o Guilherme Baldin. O problema é que agora tem 2 voadores na frente dele. Então Baldin, além de cabeça, tem que ter braço, tem que ter carro. Eu tenho a impressão que faltando 13 para acabar, logo mais ele vai retardar uma freada, aí vai dar o pulo do gato, hein? Ele vai tentar, ele não tem muito o que fazer, né? Ou ele tenta ou ele vai ficar com a terceira colocação no campeonato, a não ser que esteja satisfeito. Que eu duvido que um piloto como ele vai estar satisfeito com a terceira colocação, sendo que ainda tem chance de ser segundo. Então ele vem chegando, vem tentando se aproximar, e aí o Aaron, vendo aí o ataque do Baldin, vai empurrando o Damasio para frente. Isso pode fazer diferença. O Damasio é um bom piloto, mas ele vem sendo empurrado pelos dois, então pode ser que ele perca aí algum tempo se escapar da pista, se pegar uma zebra a mais, ali dar uma escorregada. Então é ficar de olho. O Baldin vem definitivamente para o ataque para cima do Aaron Almeida. O Aaron tenta se aproximar, tenta empurrar um pouco o Damasio. Eles vêm pela reta, aproveitou do vácuo o Aaron para se proteger. Se protege ali do ataque do Baldin. Baldin que vem aí há muito tempo atrás dessa briga. Ele vinha 4.6 antes do pit stop, depois voltou do pit stop 3.5 e se aproximou e está encaixotado aí desde que chegou atrás do Aaron. Vamos ver o que acontece. Foi um pouco mais lá fora o carro do Damasio, mesmo assim ele conseguiu contornar a situação, vem na reta ali mais tranquilo. O Almeida tenta pegar o vácuo, ele anda os três andando praticamente no mesmo ritmo, os três limitados ali pelo ritmo do Damasio. É a briga do momento. Vamos passar novamente o grid, enquanto nada se decide aqui na frente. Você pode ficar de olho nesses três aí, qualquer coisa você grita. Vem Marcelo Damasio, vamos pegar o detalhe do carro dele aqui. Ele vem aqui na primeira posição. Aaron Almeida vem na segunda posição, comboiando o Damasio para coroar o final do campeonato da Bigodeira Coach, um campeonato incrível. O Baldin vem colado neles na terceira posição, com a sua BMW, patrocínio de todo mundo ali. Tá bonito o carro do Baldin. Na quarta posição vem Jones Oliveira, da Bigodeira Coach. Deixou o Cris Santos para trás, que também é da Bigodeira. Tá lindo esse carro do Cris. Vem na quinta posição. Estênio Campos vem aqui na sétima posição. Fanny Leyer lá no aerofólio. Tá bonito o Aston do Estênio Campos. Felipe Godoy, o carro desenhado pela sua filha Rafaela Yumi. Felipe Godoy vem sofrendo na noite de hoje. Ele que é da BLB Racing. Vem fazendo aqui o que dá. Felipe Godoy na sétima posição. E Gui Zerbinati vem na oitava posição. Não teve tempo de treinar, de preparar o carro. Gui Zerbinati sofrendo na noite de hoje na oitava posição. Sabe por quê, Renato? Porque tempo bom é na varanda. MB Labs, aplicativos para sua empresa na medida certa. BLB, a revolução na administração de condomínios. Gaia Consulting, sua TI na mão de profissionais. Texas Burger, o melhor burger da região de Guaraci, no Paraná. Zerbinats, consultoria em design, renderizando sonhos. First Racing Studio, tudo para o automobilismo virtual. É isso aí, Renato. A briga continua entre esses três aqui. Tá valendo o campeonato, Renato. É verdade, o Baldin agora mudou a estratégia. Ele empurrou o Aaron para cima do Damasio. Então agora
a coisa tá um pouco diferente. O Aaron que tá encaixotado ali, ele não tem muito para onde ir, e o Baldin botando uma pressão tremenda para cima do Aaron. Ele tenta fazer com que um dos dois errem ou os dois. Ele tenta empurrar um para cima do outro. A coisa tá ficando dificílima aqui para as Ferraris nesse momento, viu, Gustavo? Parece que a BMW, depois que esquentou, começou a desenvolver um pouco mais que a Ferrari. Ele não tinha ritmo até a primeira troca de pneus, mas depois se acertou. Tá mais forte a BMW na noite de hoje, nesse final de prova, faltando 8h40 para acabar, Renato. Ele vem se aproximando, o Damasio vai conseguindo aí segurar, mas o Baldin tá atacado. Ele quer porque quer essa primeira colocação, ele precisa dessa posição para ficar com o título de segundo colocado no campeonato, e vem apertando o Aaron Almeida para cima do Damasio. Ele vem prensando, encaixotando ali o Aaron. O Aaron tenta se defender nesse momento. Olha, saiu mais forte ali o Baldin de novo. Tá completamente colado, vai sair junto na reta. Vamos ver se ele pode aproveitar o vácuo. A vantagem é que o Aaron também tem vácuo, então os dois vão trabalhando aí na mesma situação. Mas o Damasio que não ande, porque os dois aí vêm numa briga, e logo mais, qualquer coisinha que o Damasio fizer errado, esses dois vão partir para frente e vão partir para a guerra, viu, Gustavo? É o que o pessoal de casa tá esperando acontecer. O Zé Pinto, Job Lima, Matheus Vieira, Paulo Rogério, Felipe Marques, pessoal aqui no YouTube deixando um alô para a varanda, acompanhando a briga desses três, sem deixar os outros para trás. O Jones Oliveira vem em quarto, Cris Santos quinto, Estênio Campos o sexto, Felipe Godoy o sétimo e Gui Zerbinati oitavo. Mas a briga que vale tudo tá aí. Nesse momento o Damasio respira um pouquinho e o Baldin chegando aqui no Aaron Almeida. Quero ver passar, Renato. Aqui é difícil passar. O Aaron vai fazendo um grande trabalho de escudeiro. Quando é que não fez um grande trabalho na prova, né? Mas nessa é diferente, ele vai defendendo ali a posição. Botou de lado, já vem o Baldin. Tem a linha de dentro, ele tem a preferência ali para Shinkane. O Aaron tenta se segurar, acho que não vai dar pro Aaron, hein? Não vai dar pro Aaron, a curva é pra direita. Se segura o Aaron, deu uma espalhada. Olha, se defendeu muito bem o Aaron. O Baldin tinha saído mais rápido. Tinha saído muito mais rápido da curva. E o Aaron ainda, olha, deu uma balançada o Aaron de novo, hein? Baldin vem pro ataque. E quem se deu muito bem com isso foi o Damasio, que abriu 1.7, Gustavo. Pois é, eu acho que demorou pro Baldin atacar. Opa! O que vem os dois pro box aqui? Vem os dois pro box, eles estão ficando sem combustível, será, Gustavo? Pane seca na turma da frente, quem respira aliviado é Marcelo Damasio. Agora, o Baldin fez um trabalho de pit melhor que o Aaron Almeida na primeira parada. Vamos ver se ele consegue sair na frente. Seria tudo que ele precisava, porque talvez... Saiu na frente! Saiu na frente, Guilherme Baldin! Faltando 5h50 para acabar, a gente tem que acompanhar o Damasio para ver se o Damasio vai tirar o pé. Se não vai tirar o pé, se vai ter que parar, não sei não. Tenho a impressão que o Damasio tá vindo para não parar mais, Renato. Vamos ficar de olho ali, ó. Ele saiu 25.5. Se essa diferença começar a cair é porque o Damasio está tirando o pé, mas não é o que acontece por enquanto. Mas o Baldin foi muito esperto. Ele colocou mais combustível provavelmente na primeira parada para colocar menos agora e conseguiu a manobra de ultrapassagem para cima do Aaron Almeida. O Aaron vai vir alucinado para cima do Baldin, porque ele não quer de forma alguma perder a segunda colocação do campeonato para a equipe dele. E o detalhe aí é que o Damasio, com 25.5 de vantagem, será que ele vai ter que fazer a parada, Gustavo? Eu acho que ele não para. O que pode explicar, ele não estava voando, tanto é que o Aaron e o Baldin chegaram nele. Eu acho que tudo foi jogo de equipe. Sei lá, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que o Damasio não para mais. Ele pode ter vindo com uma mistura ali menor, uma mistura no tanque, para realmente apenas segurar os outros pilotos. E agora, nesse momento, ele não precisar de fazer a parada de boxe. Mas é bom ficar de olho. A gente chega na volta de número 31, faltando 4 minutos para o final. Mesmo que se arraste na pista,
o Damasio, muito dificilmente o Baldin vai ter a condições de chegar. Então o Damasio está com a mão aí na segunda posição do campeonato, a não ser que precise fazer a parada realmente. Se ficar com pane seca ali, não vai ser uma coisa muito boa. E aí passa ele, ó, a diferença de pit stop entre os dois foi de 4 segundos mais rápido o Guilherme Baldin. Guilherme Baldin fez um trabalho um pouquinho melhor que o Aaron e assumiu essa segunda colocação. Pois é, eu estou olhando aqui, a diferença nada de cair. Para mim, Damasio economizou porque tinha o escudeiro atrás. O Baldin achou que todo mundo tinha que parar. Não faz sentido, tem 3 minutos e 40 para acabar, o que dá aí 2 a 3 voltas. Se tiver que parar agora, complicou para o Damasio. Mas a diferença entre eles permanece na casa dos 26 segundos. Tá com o vice-campeonato na mão, tá com a vitória na prova de hoje na mão. Marcelo Damasio, Renato. Mesmo que ele tenha que parar, a diferença tinha aumentado ali para casa de 25 segundos. E ele tem agora 26 segundos de vantagem. Ele abriu depois da parada aí do Baldin. Então, quer dizer, ele pode, mesmo parando, ele pode ainda voltar na frente desses pilotos aí. Mas acredito que não vai fazer a parada, faltam só 3 minutos. Tem que fazer. Agora, Renato. Puxou pro box? Puxou pro box. Então vamos ficar de olho ali. O Baldin já vem para a parte de subida ali do circuito. Ele vem tentando se aproximar do Damasio para fazer a manobra de ultrapassagem. Fica com a segunda posição no campeonato. Ele vem para o final ali. O Damasio já está dentro do pit. Nada de sair, já vai apontar na reta Guilherme Baldin. Ele apontou na reta, vem saindo o Damasio. Baldin vai conseguir a ultrapassagem ou não? Já acelera aqui na curva o Damasio. Damasio vai voltar na frente do Baldin. Marcelo Damasio volta na frente, 3 segundos na frente. Deu certo aí a estratégia da bigodeira. É o Damasio aí com a mão no caneco, Gustavo. Coisa linda de ver. Que coisa linda de ver. Para quem gosta de automobilismo sabe do que a gente está falando. Incrível. O jogo de equipe, as estratégias, tudo direitinho. Não deve perder mais. Fez tudo o que tinha que fazer Marcelo Damasio na noite de hoje para garantir o vice-campeonato para a Brigadeira Coaching, dando um show aqui em Watkins Glen. E o coitado do Baldin fez o que deu. Tá 2.3 atrás, faltando uma volta ou duas, talvez 2 voltas. Praticamente impossível de tirar. Jones Oliveira nos pits, Stênio Campos já é o 4º. Vem bem Stênio Campos na 4ª posição. E esses aqui vindo para a última volta, Renato. Provavelmente vindo para abrir a última volta. Eles estão aqui no miolo do circuito, aqui vão fazer esse curvão para a direita. Eu acho que não tem mais como aí o Damasio perder essa colocação. E um detalhe importante é que o Aaron Almeida vem arrastando, vem alucinado ali para cima do Baldin. Ele pode ainda chegar se a gente tiver mais uma volta, que eu acredito que sim. Eles vêm aí já para apontar na reta, vão abrir a última volta da prova. O Baldin que se cuide, porque o do Aaron Almeida vem alucinado ali para cima dele. E não tem mais como. Damasio 2.5 na frente, fez a estratégia certa, saiu em primeiro e segurou o Aaron a corrida toda, andou perfeito ali na frente do Aaron. Não quero dizer que segurou, porque essa não é a verdade. O Aaron também não quis passar, mas andou muito bem o Damasio e agora vem para conquistar aí a segunda colocação no campeonato. Um campeonato dificílimo com esses carros da GTE, pistas incríveis, e agora o Damasio vem aí para conseguir a segunda colocação, que disputou aí campeonato com o Baldin, com o Aaron Almeida, que são pilotos fantásticos. Então, assim, sem questionamento, o segundo lugar é mais que merecido. Que corridaça, Gustavo. Corridaça, incrível o que esses caras fizeram hoje aqui. Deram um show de automobilismo, estratégia, pilotagem. Incrível. E se você quiser fazer parte disso tudo, entre em contato. Na descrição do vídeo tem o link de todo mundo, dos apoiadores, da Liga, da Varanda. É só clicar lá, falar com o pessoal, se inscrever e vir correr com a gente. E vem Damasio, Renato. Ele já vem dominando aí a prova desde o início. Largou muito bem, pulou na frente do Aaron. Agora ele vem para os últimos metros. Já vem para a descida, para a parte de
para mudar aí para a parte sinuosa em subida do circuito. Vem tranquilo o Damasio. Vem para vencer o piloto do carro 29. Ele que vem para conquistar também a segunda colocação no campeonato. Vem Damasio. Faz a última curva. Já vê ali o pano xadrez. Vem Damasio para vencer e ficar feliz dentro do cockpit. Marcelo Damasio, que vitória sensacional. Baldin com uma prova impecável também em segundo. E Aaron Almeida, o escudeiro da vez, na terceira colocação. Campos ainda vem para chegar. Ainda está muito longe o Campos ainda. Cerca de 50 segundos atrás. Depois Jones Oliveira, Felipe Godoy, Cris Santos e Guilherme Zerbinati, que hoje não teve uma das melhores noites, mas conseguiu aí concluir a prova, Gustavo. É isso aí, Renato. Incrível a prova de hoje. Foi interessante acompanhar tudo que esses pilotos fizeram. Foi um show de automobilismo virtual, show de estratégia. Quem acha que isso aqui é apenas um joguinho está muito enganado. Você que tem computador em casa, compra um volante, cai para dentro, vem treinar com a gente, vem se divertir, vem ensinar, vem fazer amigos, vem correr com a gente na BR League, que é uma das maiores ligas de automobilismo virtual do Brasil, Renato. É verdade, aqui é muito legal, foi muito bom esse campeonato. Eles têm vários campeonatos aí durante o ano. Vai ter mais coisa ainda esse ano na BRL. Então é o pessoal ficar de olho, vem participar com a gente aqui, que é muito legal isso aqui. O pessoal anda muito bem, pilotos muito fortes aqui. Você vê aí pelo nível de estratégia, pelo nível de pilotagem que hoje o bicho pegou aqui em Oaks Glen. Então vamos para a sala da varanda, né, Gustavo? Para fazer as entrevistas aí com os pilotos. E mais uma vez aí agradecer a BRL pelo dia de hoje, por essa final fantástica. É isso aí, vamos para lá, Renato. Já estamos aqui com dois caras que deram um show na noite de hoje. A gente está esperando ver se o Aaron Almeida aparece aqui também, mas eu vou conversar neste momento... Opa, perdemos. Vou conversar aqui com o nosso amigo que chegou na terceira posição e foi o campeão do campeonato, fez bonito, hoje serviu de escudeiro, deram um show de estratégia, foi incrível de acompanhar. Muito boa noite, meu amigo Aaron Almeida, conta pra gente... O que vocês aprontaram para cima do Baldin hoje, Aaron? Boa noite, grande Gustavo, a galera aí que completa a nossa transmissão, galera que completa o pódio. Então, recebi uma chamada de box ali do dono da equipe. Então a gente estava trabalhando ali de escudeiro, né, do Damasio, mas claro, sempre mantendo fair play, né, em nenhum momento eu tentei segurar o Baldin, nem nada do tipo, realmente só ficar no ritmo dele ali e ficar entre os dois. Infelizmente ali no final eu sou realmente assim, eu vou te falar, eu sou muito azarado como segundo piloto, viu, porque tava tudo certo, a estratégia tava perfeita e no último pit eu acabei passando do ponto e acabei tendo que dar ré no pit, aí acabamos perdendo a dobradinha, né, que era a princípio o resultado que a gente esperava, mas felizmente aí pelo menos o Damasio conseguiu uma grande vitória, fico muito feliz por ele, né, correu demais, andou muito bem, tava difícil acompanhar, ele que fez o ajuste do carro também, então meus parabéns aí, um aluno que realmente me dá muito orgulho. Sobre o campeonato, precisávamos só participar, né, largar, praticamente só dar a largada, né, para poder computar essa etapa como possível descarte, então mais um título para fechar um ciclo aí de bastante campeonatos disputados pela BRL, se eu não me engano agora é o meu 6º ou 7º título pela BRL, então fico muito feliz, agradecer a todo o pessoal da organização, o Henrico, o Cristiano Santos, que realmente é um cara espetacular na organização, o próprio Baldin que está aqui no pódio, que além de um grande organizador, é um grandíssimo piloto, e tirando ali meus alunos do Bigodeira, sempre é um piloto que eu estou na torcida. E, cara, só agradecer a todos vocês por todo o apoio, por todo o carinho, a galera aí que assiste a nossa transmissão. E vamos ver aí que o futuro nos aguarda para os próximos meses aí com relação ao automobilismo. Agradecer a todos,
falar pra galera curtir lá e seguir o Instagram da Gaia Consulting, uma empresa de TI que dá consultoria em TI, em TOTUS, em Bitrix. Então, acessa lá que você vai estar bem assessorado em TI. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima. É isso aí, Aaron, meus parabéns pelo campeonato, parabéns pela equipe, fez bonito, foram 6 etapas incríveis. Vamos falar agora com o cara que chegou em segundo hoje na prova, talvez, acho que ficou em terceiro no campeonato, tentou de tudo, mas tinha um muro, uma muralha na frente dele. Guilherme Baldin, que noite! Segundo stint seu foi incrível, muito mais rápido do que o primeiro. Pegou a mão do carro da pista. Boa noite, Baldin, é com você. Boa noite, Gustavão. Boa noite, Renato. Boa noite aí aos pilotos que completam o pódio. Parabéns aí ao Aaron pelo campeonato. Parabéns ao Damasio pela vitória hoje. Então, Gustavo, foi bem legal a corrida, para dizer bem a verdade. Foi muito bacana estar ali disputando, principalmente o segundo stint ali, toda hora ali colado. E para começar, foi assim, na largada ali eu já estava previsto que a gente ia virar tempos muito próximos no ritmo de corrida. E aí, como eu sabia que a Ferrari andava muito de reta, eu acabei preparando um carro um pouco mais pro miolo ali de curva. Tanto é que eu era, às vezes, 3, 4 décimos melhor no segundo setor ali, por conta da BMW fazer bastante curva, né? E aí ela perde um pouco na reta para a Ferrari. E se não fosse ali a largada um pouco ruim, uns toquezinhos ali no começo, muito provavelmente a gente estaria a corrida inteira ali andando colados um no outro. Mas aí eles abriram cerca de 5 segundos. Teve momentos que baixou ali para menos de 4 segundos, 3.8. Mas se manteve ali na média entre 4.3, 4.5, todo o primeiro stint. Aí eu consegui fazer uma aproximação de box muito boa ali na primeira parada, o que fez com que eu ganhasse tempo. E aí eu voltei 2 segundos atrás do Aaron e consegui aí vir acelerando. Consertei os danos que tinha no carro depois da largada, né? Consertei ali a aerodinâmica que estava um pouco prejudicada e aí melhorou um pouco a pilotagem do carro. E aí foi aquilo que foi a corrida inteira mesmo, tentando encontrar o melhor momento ali para tentar a ultrapassagem. Sabia que tinha que fazer de tudo para fazer a primeira curva o mais perfeito possível para não perder tanto de reta na grande reta ali antes da freada do West, da chicane. Então, estava tentando ali de tudo. Teve horas que eu entrava colado, teve horas que entrava um pouco mais afastado, mas sempre no miolo ali eu estava percebendo que era o ponto que talvez eu conseguiria atacar se chegasse bem coladinho. E tanto é que deu. Na volta da parada ali, o Aaron deu uma escorregada, eu cheguei a colocar por dentro, a gente parelhou lado a lado, mas aí a Ferrari no finalzinho ali, ela foi um pouquinho melhor. Aí a gente fez a segunda parada, consegui de novo fazer uma boa aproximação, e contei com a sorte ali também, infelizmente pro Aaron ele acabou errando ali no pit, consegui uma boa vantagem, aí depois tentei acelerar um pouco mais, mas o Damasio também fez 2 voltas muito rápidas e conseguiu abrir ali uma vantagem de 2 segundos. No mais, foi muito bacana tá disputando. Faz tempo que a gente não disputa assim, uma corrida de 3 pilotos bem próximos. Então é isso, agradecer o pessoal da Fast Life Sports, agradecer a Hanet Telecom, agradecer também o Texas Burger, que está sempre na torcida no apoio, vocês da Varanda, a organização da BRL e a galera que nos acompanhou aí de casa. É isso aí, parabéns Aaron novamente e parabéns ao Damasio aí pela vitória. É isso aí, parabéns pra você também, Baldinho. Agora vamos falar com o cara da noite. O cara que tinha torcida no YouTube, fez bonito, logo na largada pulou ali na frente, se manteve na primeira posição. Cheguei até a imaginar que não ia parar pela segunda vez no box, mas parou, conseguiu voltar na frente. Uma prova incrível, muito sólida de você, meu amigo Damasio. Parabéns pela vitória, parabéns pelo segundo lugar no campeonato. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Caros telespectadores da Varanda da BR League. Cara, foi uma corrida bem tensa, viu? Eu fiquei muito concentrado nessa corrida aí. O Baldin e o Aaron estavam sempre perto. Eu precisava vencer, né, para poder conquistar o vice-campeonato aí do GTE.
E graças a Deus, com a ajuda do Aaron aí, eu consegui essa vitória. E assim eu fico muito feliz também, porque o Baldinho e o Aaron são as pessoas que, desde quando eu cheguei na BR League, eles sempre me apoiaram, eles sempre foram abertos para me ensinar, nunca precisaram, esconderam nada, mandavam treinar com eles, e eu aprendi muito, e todos os dias eu sempre aprendo uma coisa com eles. E queria dedicar a vitória ao meu pai, que está aí sempre na torcida aí, ao Aaron, a Bigodeira, ao Dionis, ao Cris, ao Matheus Evangelista Vieira, que não teve hoje com a gente, e Vieirinha mais aqui a vitória. Eu agradeço também por sua torcida. Dá parabéns também ao Aaron, né, pelo título dele. E é isso aí, pessoal. Foi uma corrida maravilhosa e muito feliz, e que venha agora a T4, né, GT, a T4. É isso aí, meus parabéns. Parabéns para todo mundo, parabéns para a BR League, parabéns para a Varanda, parabéns para o Renato. Todo mundo feliz nesse encerramento de campeonato. Foram 6 etapas do GTE incríveis. Todo mundo de parabéns. É com você, Renato Francisco. Bom, galera, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão desse campeonato maravilhoso que a BRL proporcionou para a gente, permitiu que a gente estivesse participando aqui junto com essa galera aqui que acelera muito, e a noite de hoje mostrou mais uma vez aí do que são feitos os pilotos. São feitos de velocidade, de estratégia, de inteligência, de também parceria, né, a parceria aí do Aaron com o Damasio. Então isso é essa parte legal do automobilismo. Agradeço a todos que puderam acompanhar na noite de hoje a nossa transmissão, e lembrando a todos aí que tempo bom é na varanda.